Boa tarde, jovens, aqui para gravar mais um vídeo, um probleminha, aqueles probleminhas que vocês têm que saber fazer usando a teoria de derivadas. Então vamos resolvendo alguns problemas e algumas vezes introduzindo, outras vezes relembrando aquilo que nós já sabemos de derivadas, né? Que nós temos o seguinte problema. Uma empresa agrícola determinou que a relação entre a produção P em toneladas de certo tipo de soja e a quantidade X de um certo fertilizante é dada por. Aqui você tem essa função, onde P representa a produção de soja em toneladas e X é a quantidade de fertilizante. Ele não diz a unidade, né? Então, X fertilizantes, X unidades de fertilizante, né? Tá bom. Determine os intervalos de crescimento e decrescimento da produção. Ora, aqui é muito simples você determinar os intervalos de crescimento e decrescimento. Você deriva e verifica onde a derivada é positiva e onde ela é negativa. Onde ela é positiva, a produção é crescente. Onde ela é negativa, a produção é decrescente. Tá bom? Então o problema é muito simples. Mas eu não vou querer só isso. Eu vou explorar esse exercício em todas as suas nuances, para a gente explorar a teoria também. É claro que no caso de uma prova você vai fazer só aquilo que é pedido, né? Mas aqui eu vou explorar o problema, vou explorar mais, né? Para a gente tirar mais desse problema aí. Então vamos lá. Você tem aqui uma... Deixa eu passar para uma outra folha. Você tem uma função P de x igual a 15x mais x ao quadrado. Devagar aqui para todo mundo acompanhar. Eu não vou fazer todas as contas, como sempre, porque as contas ficam por conta de você, até para você treinar, né? Então, você tem aqui a função. Eu vou escrever daquela minha maneira alternativa, que eu gosto para fazer conta, é melhor pôr o x em evidência. Muitas vezes facilita, né? 15, aí você vai ter mais x, e aqui menos x ao quadrado por 3. Uma outra maneira de escrever a função. Mas para derivar é melhor aqui. Então vamos derivar, né? Derivar. Você vai ter 15, derivando aqui 2x, e derivando aqui menos 3x ao quadrado sobre 3 vai dar x ao quadrado, não é? Tá certo? Isso aqui eu posso também escrever de uma forma fatorada, né? É só descobrir as raízes. As raízes aqui são 5 e menos 3. 5 menos 3 dá menos 2, dá 2, né? 5 menos 3 dá 2. E 5 multiplicado por menos 3 dá 15. É isso aí. Então, 5 menos 3. Então, como eu tenho aqui o menos 1, né? Deixa eu fazer melhor. Vamos escrever isso aqui multiplicado por menos 1. Menos 1. Acho que assim você vai entender melhor o que eu estou falando. X ao quadrado, né? Aí menos 2x, menos 15. Daí aqui você tem uma função de grau 2, você resolve a fórmula de Bhaskara, usa a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes. Aí você tem o polinômio fatorado, né? Mas aqui pela soma e produto dá para saber, ó, 5 e menos 3. Né? 5 multiplicado por menos 3 dá menos 15, 5 menos 3 dá 2, trocando o sinal, menos 2. Então 5 menos 3 são as raízes. Eu vou escrever dessa forma aqui. Menos 3 é uma raiz, então ele anula esse monômio, né? Menos 3 mais 3, 0. E 5 é outra raiz, então é x menos 5. 5 menos 5, 0, tá bom? Vou colocar aqui, ó, as raízes desse polinômio, só para você não se perder. Raízes do polinômio são 5 e menos 3, tá bom? Se você resolver a equação do segundo grau, você vai chegar a x' igual a 5, x duas linhas igual a menos 3, como você fazia lá no fundamental, né? Bom, continuando, vou derivar a segunda vez. Aqui você já matava o problema, né? Porque você tem
as raízes, aí você sabe que essa função, o gráfico dessa função é uma parábola com concavidade voltada para baixo, você vai ter exatamente o intervalo onde ela é negativa e onde a derivada é positiva. Onde ela é negativa, a função decresce. Onde ela é positiva, a função cresce. Então já resolveria aqui. Mas como eu disse na introdução, eu vou explorar ao máximo para a gente relembrar toda a teoria, tá bom? Você tem aqui P duas linhas em x é igual. Derivar aqui em cima que é mais fácil, né, do que usar produto. Então, derivada aqui dá 0, derivada aqui dá 2, e aqui menos 2x, aqui menos 2x. Então, nossa forma fatorada vai ficar 2, que multiplica x menos 1. Pronto. Por que eu fiz isso? Aqui eu vou fazer aquele esqueminha dos gráficos, né, para a gente... Eu vou fazer ao lado o esqueminha dos gráficos para a gente tirar todas as informações que nós queremos. Aqui nós queremos e as que não foram pedidas também. Tá bom? Então aqui eu vou fazer assim. Vamos colocar... O gráfico mais simples é o da derivada, que é uma função quadrática, né? Vamos ver aqui. Vamos com calma. Aqui o gráfico da função, aqui eu vou fazer o gráfico da derivada, e aqui o gráfico da derivada, derivada segunda. Tá bom? Então vamos lá. A derivada, ela tem essas duas raízes, né? Menos 3 e 5. E tem concavidade voltada para baixo, né? É o coeficiente do termo de maior grau, tá bom? Então ela está emborcada, passa no menos 3 e 5. Então vamos lá. E ela corta o eixo das ordenadas, quando P' de 0 vai dar 15, né? Então vai dar lá em cima 15, tá certo? Vamos lá. Vamos colocar aqui. Não vou me preocupar com escala não, porque os valores de um eixo são bem diferentes dos valores do outro, tá bom? Então eu vou fazer assim. Aqui eu tenho 5. Vou colocar o 5 bem aqui. 5. Aqui vai ser menos 5, né? Menos 5. Então ele vai cortar no menos 3, bem aqui. 1, 2, 3. Menos 3 e 5. Então, e vai passar aqui no 15, né? Então, vamos ver mais ou menos como é que fica isso. Aqui é 5 e aqui é menos 3. As informações da derivada importantes são essas, né? Onde a derivada é positiva e onde a derivada é negativa. Esse é o que nós precisamos para determinar onde é que a função cresce ou decresce, né? Então vamos lá. Esse aqui é o gráfico da derivada, tá bom? Vou escrever bem aqui, gráfico da derivada. Aqui nós já vemos que a derivada é negativa até o menos 3. Eu já poderia responder, né? Mas vamos responder no final. A derivada é negativa até o menos 3 significa que a função decresce. Aqui antes do menos 3, deixa eu separar aqui, onde ela cresce, onde ela decresce. Aqui antes do menos 3, a função decresce, porque ela é negativa. Vou colocar assim, tá bom? Vou colocar assim, aqui embaixo para deixar mais claro. Negativa, a função decresce. Positiva, todo esse intervalo aqui, a função é positiva, a derivada é positiva. Então, a função, tá? Estou falando aqui de P', não é F'inha, né? P'. A função P' positiva significa que a função P cresce nesse intervalo, tá bom? Derivada positiva, a função cresce. Aqui, agora, a partir do 5, derivada negativa, a função volta a decrescer, tá bom? Então, o gráfico da função seria isso, ó. Ela decresce até aqui, depois cresce até aqui, depois decresce de novo. Vai ficar um S, tipo um S assim, eu acho. Então, vamos lá. Lá em cima, eu tenho aqui menos 3 aqui,
e o 5 aqui. 5 menos 3. Vamos calcular os valores aqui. Olha, a função, está aqui a função, px, p de x, é igual a 15, x mais x ao quadrado menos x ao cubo. P de 0 vai morrer aqui, aqui e aqui. P de 0 é 0, né? Então, já deu para ver que essa função vai passar bem na origem, não é? Vai passar aqui na origem. Muito bem. Vou calcular os máximo e mínimo. P de 5 e P de 3. P de 5. Para calcular o máximo, veja que eu já sei que é máximo só pelo estudo da derivada. Só pelo estudo da derivada aqui eu já sei que o 5 é um ponto de máximo, porque a derivada cresce nesse intervalo e decresce nesse outro. Então ela cresce, quando chega aqui ela decresce, então esse é um ponto de máximo, né? Por isso eu vou calcular lá qual é o valor da função no ponto 5, que é um ponto de máximo. Então você vai ter P de 5 igual. Como eu gosto de fazer, eu vou calcular aqui na forma fatorada, que eu acho mais simples. Então é 5, que dentro vai dar 15 mais 5, 20, menos 25 por 3, né? Deu conta. Eu achei que ia dar inteiro, mas tudo bem. Aqui é 5, que multiplica 60, 35 por 5. 35 por 3. O 5 vezes 35 dá 70, 140, 175 por 3. Aí tá bom, aqui é fácil dividir, né? 17 por 3 dá 5, 25 por 3 dá 8, aí 3 dá uma dízima periódica, né? Então, o máximo de produção que você consegue é 58,33 toneladas de qual é o produto? Soja, né? De soja. Ok. Então, vamos calcular logo o mínimo. O mínimo nós determinamos só estudando a derivada também, né? Porque você sabe que o gráfico da função, a função vai decrescer até o menos 3 e depois ela vai começar a crescer, né? Começa a crescer, derivada positiva. Então, ela atinge um mínimo aqui, tá certo? Um mínimo local. Bom, calculando a função no ponto menos 3, que é um ponto de mínimo, P aplicada a menos 3, nós vamos ter menos 3, que multiplica 15 menos 3, 12. Opa, aqui dá inteiro. 12 aqui é 9, 9 por 3 dá 3, menos 3, né? 12 menos 3, 9, menos 27. Menos 27. Tá bom, então menos 27 toneladas. Vocês já viram que tem alguma coisa aí que não encaixa, né? Porque números negativos aqui não vão ser toleráveis, mas como eu falei, a gente vai explorar o exercício todo. Depois a gente vai fazer uma interpretação para real, né? Para a situação real aqui. Então vamos lá. P de menos 3, vamos colocar lá. Então nós encontramos que P de 5 é 58,33 toneladas e P de menos 3 é menos 27. Vamos tentar esboçar lá no gráfico isso aqui. Plotar isso no gráfico. Então você tem 5, eu vou colocar 50 bem aqui. Aqui 50 e aqui 100, tá bom? Aqui 100 toneladas. Aqui 50 toneladas. Então 58 vai dar mais ou menos aqui, né? Não precisa tanta. 58,33. E menos 3 deu quanto? Menos 27, né? Então 50 para baixo. Aqui menos 50. Tá menos 27, mais ou menos aqui. Ficou aqui, né? Puxa vida. Menos 3. Então, a função, como a gente já viu, né, lá na interpretação da derivada, ela vai decrescer até aqui, vai subir até o 5 e depois vai descer de novo. Olha a setinha aqui, tá? Desce, sobe, desce. Negativo,
Derivada negativa, derivada positiva, derivada negativa. Desce, sobe, desce. Desce, sobe, desce. Falta encontrar onde é que ela vai cruzar aqui, intersectar o eixo das abscissas, né? Vamos encontrar isso para ficar bem mais interessante. Então, nós temos aqui a função. A função ela é dada por esse produto aqui, né? Então, ela se anula no zero. E aí, se você resolver aqui, você vai encontrar os dois outros pontos onde ela vai se anular. O zero a gente já viu, né? Ela vai se anular aqui no zero. Vem, volta pelo zero e cruza de novo aqui. Vai ter um ponto positivo e vai ter um lugar aqui negativo, né? Onde ela vai intersectar. Então, tem mais dois pontos. Vamos resolver aquela equaçãozinha para a gente encontrar esses dois pontos. Eu vou fazer o seguinte, vou parar o vídeo e volto logo mais com a segunda parte do exercício, tá bom? Para não ficar muito longo. Grande abraço, fiquem com Deus, até logo mais.